Meus irmãos, é muito interessante nós pensarmos que isto que nós temos não é vida. Não chame isso de vida. Vida foi o que Deus criou no Éden. Aqui todos estamos morrendo. A cada segundo. Isso aqui não é vida. Onde há vida, não há morte. Onde há morte, não há vida. Simples assim. Todos aqui, todo mundo, vive um estado de morte. Tudo morre. Exatamente porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão. A criação não peca. O mal é moral. E a criação não tem espírito. Portanto, ela não pode desejar o mal. E é exatamente por isso que a criação não vai ser destruída. Ela não pode ser culpada porque ela não peca. Ela será restaurada, como nós vemos nas Escrituras. Mas então entendamos que isto que nós temos aqui é uma existência amaldiçoada pelo pecado. Isso aqui não é vida. Vida nós temos em Cristo, mas isto aqui não é vida. Por isso não se apeguem a essa existência. Não tenham o coração nesta terra. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e buscai estas coisas, não as que são da terra. Porque isso aqui passa. Se a sua alegria estiver em coisas e pessoas desta terra, a sua alegria tem prazo de validade. Mas se estiver em Cristo, a sua alegria é eterna. Jamais passará. Não coloque o seu coração em coisas e pessoas desta terra, mas unicamente em Cristo. Família é importante, trabalho é importante, tem coisas importantes aqui. Mas como disse ontem, é a periferia da graça. Jesus não veio para estas coisas. O centro é Cristo, é a vida com Deus. Não são estas coisas. Jesus não veio facilitar a nossa vida nesta terra. Ele não veio trazer a cura. Se ele curasse todo mundo, ninguém morreria. Não é assim. Nós acabamos por fantasiar esta existência. Não devemos ser pessimistas, né? Que desgraça vai me acontecer hoje. Não é assim. Eu gosto muito de um ditado americano que diz assim: devemos esperar o melhor, preparados para o pior. Isso é uma ética bíblica. Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser até uma coisa surpreendentemente maravilhosa que você não esperava, mas pode também ser uma dor que vai trazer uma agonia profunda ao seu coração. Isto é ser realista. Nós devemos não ser pessimistas nem otimistas. Temos que ser realistas. E então saber que neste mundo teremos aflição. Acho que alguém já falou isso em algum lugar. Mas tem de bom ânimo. Né? É isso. Essa é a realidade. No mundo tereis aflições. Então não olhe para o Evangelho como se fosse um salvo-conduto que vai livrar você de dores, de dificuldades. Pelo contrário. Na verdade, o Evangelho complica a sua vida. Sabia disso? Complica muito. Porque além das doenças, dos acidentes, de coisas que são naturais também ao ímpio, você sofrerá perseguição e oposição. Não apenas do mundo, mas do próprio diabo. Então, ser crente não é ter uma vida mais fácil, é ter uma vida mais difícil. Sabia disso? Então, vejam, nós geralmente pensamos em um evangelho mentiroso. Um evangelho que diz, olha, crê em Jesus e os seus problemas vão acabar. Não é verdade. A Bíblia nunca disse isso. Então temos que ser maduros e crer no que a Escritura diz e não naquilo que os nossos corações às vezes desejam. E para falar sobre esse tema do sofrimento, alguém nas Escrituras que sem dúvida foi conhecido por seu grande sofrimento. Vamos abrir no livro de Jó, no capítulo 42, vamos ler os versos 1 a 6. Jó, capítulo 42, versos 1 a 6. Diz assim a Escritura: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia.
Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento maravilhoso. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. Que o autor da Escritura, o teu Santo Espírito, seja o mesmo, ó Deus, a ministrá-lo ao nosso coração e à nossa mente, aplicando a nossa vida, fazendo-nos refletir, ó Deus, e aprender, sermos alimentados para melhor te servir, como filhos e como servos. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Jó talvez seja o livro mais antigo que temos nas Escrituras. Debate sobre quem foi o seu autor, talvez o próprio Moisés, não temos certeza alguma. Mas é interessante que a história de Jó se refere a um período patriarcal, talvez contemporâneo de Abraão ou até anterior a Abraão. Porque nós vemos Jó sacrificando por seus filhos. E não há nenhuma menção a templo, a lei, nada disso. Então ele vivia uma época como dos patriarcas, no mínimo ali para trás. E ele então é reconhecido como uma pessoa distinta, uma pessoa única. Ainda ontem me referi a isso, o próprio Deus, imagine o próprio Deus destacar alguém, elogiar alguém. Já imaginaram você receber um elogio de Deus? E não foi qualquer coisa. Deus não disse, olha, Jó é acima da média, ali um pouquinho. Ele disse, não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que deseja do mal. Não há ninguém como ele. É impressionante. E a história de Jó, meus irmãos, mostra então o quê? Mais uma coisa que nós muitas vezes não entendemos. Nós relacionamos o sofrimento ao pecado. Bom, de uma forma estrita só existe sofrimento no mundo porque Adão caiu. No entanto, nós pensamos no sofrimento ligado geralmente ao desenvolvimento da pessoa, aos seus pecados, aquilo que ela faz de errado. Jó sofreu por ser fiel, não por ser infiel. A fidelidade traz os seus sofrimentos. E, meus irmãos, Jó precisava ainda crescer, e isto é uma coisa que você tem que sempre considerar. Você tem que ser alguém sempre satisfeito com as coisas materiais que você tem, e alguém sempre insatisfeito com a vida espiritual que você tem. O seu foco é crescer espiritualmente, estar sempre insatisfeito, querer mais de Jesus. E materialmente, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver na pobreza como na abastança. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém também já disse isso. Então veja, não que nós devemos fazer voto de pobreza. A questão, como já disse no início, é que nós não podemos colocar o nosso coração neste mundo. Não podemos colocar o desempenho profissional ou qualquer sonho de realização nesta terra como sendo o norte de nossa vida. O único desejo do nosso coração é a glória de Deus e ponto. Se isso vai me fazer rico ou pobre, não me interessa. Um grande erro que o povo de Deus cometeu, isso foi terrível, foi valorizar mais a terra do que o Deus da terra. A terra prometida, não importava onde seria, isso era de menos. A promessa da terra prometida era, eu, Deus e Yahvé, estarei com vocês. Essa é a promessa. Até no meio do deserto, eles foram sustentados, não importa onde fosse. A promessa era o Deus da terra, e não a terra em si mesma. Mas muitas vezes os crentes hoje fazem a mesma coisa. Eles buscam as benesses da terra, mas não Deus, soberano sobre toda a terra. Então não podemos cometer esse mesmo erro. Entendamos que no mundo nós temos aflições, entendamos que o normal desta terra é termos sofrimentos.
Se nós não aprendermos esta realidade, nós vamos nos decepcionar com Deus, acreditando que Ele falhou em não ter nos cuidado. Então, uma visão madura disso é muito importante. E Jó, então, sofreu porque era fiel. O livro de Jó, ele se passa em dois vieses, podemos dizer assim. Deus está humilhando o diabo e Deus está dando ainda maior crescimento a Jó. A história é muito simples, nós conhecemos Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não havia ninguém na terra como ele, e ele era tão rico que não havia ninguém como ele na sua riqueza também. No Antigo Testamento, o diabo ainda tinha algum acesso a Deus. Quando vemos Apocalipse capítulo 12, logo depois da mulher dar à luz a criança que o dragão queria devorar, mas a criança é levada às alturas, então veja, a obra de Cristo é sintetizada ali nessas palavras. Cristo já foi assunto aos céus. O que acontece imediatamente? Houve peleja nos céus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Assim que Jesus completa a sua obra, chegando aos céus e derramando o seu espírito, o diabo cai o segundo e definitivo degrau. Mas, ainda no Antigo Testamento, nós vemos um acesso do diabo a Deus. O diabo chega até Deus, por onde vens? Deus pergunta, eu estou aí rodeando a terra, passeando por ela. Então tinha acesso. E Deus então diz, você vê Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. Em outras palavras, Deus diz ao diabo assim, você vê esse miserável pecador que está aí? Ele é muito mais fiel do que você foi. As palavras parecem ser um pouco amistosas naquele contato, mas é isso. Por que Deus exaltaria a fidelidade de Jó diante do diabo? Então, o diabo, atingido por isso, disse, bom, se ele é assim, porque o senhor dá tudo para ele? Procura tirar tudo dele para ver se ele não blasfemará de ti. E todo o livro, então, nós vemos o diabo tentando fazer Jó blasfemar contra Deus. Jó não era um super crente, Jó era um pecador. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, amaldiçoou o ventre que o colocou no mundo, questionou o direito de Deus de fazer isso com ele, mas não blasfemou do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, olhando para a vida de Jó, nós devemos então aprender que o sofrimento nos traz grande crescimento. Nós demonizamos o sofrimento, mas o sofrimento não é mal. Um dos versos mais estonteantes, mais incríveis que nós vemos nas Escrituras está no Salmo 119, 71, mais profundos, que diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, pois assim aprendi os teus decretos. Quando você sabe que saber nadar é importante, você está lá na calçada e fala, nado como um peixe, e daí? Meus irmãos, alegria alguma acrescenta bênçãos à nossa vida de fato. As alegrias não trazem crescimento à sua vida, mas os sofrimentos vão descascar você como a cebola. Vão fazer com que você vá sendo apurado, depurado. É o sofrimento que faz com que você experimente o valor da sua fé. Pedro, na sua primeira carta, ele fala sobre os sofrimentos e aflições, dizendo exatamente isso, para que experimenteis o valor da vossa fé. Nós só saberemos o quanto Jesus é importante para nós quando estamos sofrendo. As alegrias nada acrescentam. Veja, o sofrimento não é mal, o mal é maligno, é moral. Aqui em Itajaí, Camboriú, deve ter também aí, colocar nas traseiras do carro, livra-nos do mal. Lá em São Paulo tem. Veja, livra-nos do mal, a petição da oração do Pai Nosso, não é do mal. Veja, quando um motorista coloca isso, você está pensando no quê? O que é o mal para ele? É um acidente, o roubo, atropelamento, qualquer coisa assim. Mas na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores,
livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. O mal ali é a ação do diabo, o mal ali são as tentações, o mal é moral, é espiritual, está no campo da vontade do espírito. Os acontecimentos, eles não são malignos. Nós precisamos sofrer, essa é a verdade. Nós não precisamos ir atrás do sofrimento, isso seria até doentio. E não se preocupe, ele vai chegar. A questão é que Deus então organiza a nossa vida para que estes sofrimentos façam com que nós experimentemos de fato a importância da fé. Às vezes achamos que aqueles que são mais abençoados é os que não têm problemas. Os que não têm problemas conhecem muito pouco a Deus. Os que têm problemas, estes sim, conhecem a Deus com profundidade. Veja, meus irmãos, quando Jó começa a dizer, bem sei que tudo podes, isso é muito importante e é a primeira grande coisa que destacamos no texto. Temos que aceitar a vontade de Deus, os propósitos do Senhor. Ontem falamos bem disto, mas aqui é a primeira ideia que surge. Temos que aceitar. E veja, Jó já era alguém destacado por Deus. E qual é a leitura que nós fazemos geralmente? Se eu estou bem com Deus, o que eu espero? As melhores coisas. Eu espero que Deus retribua a mim, por graça e misericórdia que seja, mas me dando do melhor. Por quê? Porque eu sou dizimista, eu canto no coral, eu dou aula na escola dominical, já evangelizei alguém essa semana, porque eu oro todo dia. Então nós vamos fazendo uma leitura de nós mesmos como se, entre aspas, até merecêssemos as bênçãos de Deus. E Jó estava muito seguro na sua vida, em tudo que ele tinha. Quando Jó diz, bem sei que tudo podes, ele está reconhecendo que a vontade de Deus e o propósito de Deus estão muito acima e que eles se cumprem de forma inevitável. Não há como evitar aquilo que Deus tem a fazer. Sempre me lembro de Paulo no caminho de Damasco, quando vemos Jesus dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma reedição da perseguição de Saul a Davi no Antigo Testamento. O nome Saulo é o nome Saul, em hebraico é o mesmo. Então nós vemos o descendente de Davi sendo perseguido pelo Saul do Novo Testamento. E ele diz, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. O aguilhão era uma espécie de vara pontuda que se cutucava o animal, não para furá-lo, mas para cutucá-lo mesmo, para andar. Agora veja, se você enrijece as costas diante do aguilhão, quem é que vai se dar mal? É isso que Jesus está dizendo. Paulo, não adianta, você é meu. Não adianta. Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Não vai dar. Então veja, nós precisamos ceder à vontade de Deus, mas dispor o nosso coração, como falamos ontem, à vontade do Senhor. Mas o meu ponto, como já disse tudo isso, é outro. Veja, Jó, ele precisava ainda experimentar algo. Este estado tão exaltado pelo Senhor da vida de Jó precisava ainda ser aperfeiçoado. E como? Meus irmãos, nós preenchemos a nossa vida. Essa é uma verdade. Preenchemos com a nossa família, preenchemos com o emprego, preenchemos com realizações pessoais. Nós vamos enchendo o nosso coração de várias alegrias que vão além do próprio Senhor. Mas o que Deus ensinou a Jó, um homem tão rico, de uma família próspera, que os filhos faziam banquete juntos, vejam, os filhos se banqueteando entre eles, em perfeita harmonia, Jó sacrificando por eles. Que família abençoada era esta? Mas Jó precisava aprender algo muito importante ainda. Quando nós perdemos coisas importantes, pessoas importantes, então nós entendemos que Deus é o nosso tudo. Eu não sei se vocês já passaram por experiências assim, de pensar, Senhor, minha vida ficou vazia. Parece que não me falta alguma coisa para viver, porque alguma coisa muito importante foi tirada, talvez uma pessoa.
E nós então aprendemos na vida de Jó exatamente isso, que Deus é o nosso tudo. E vejam o que acontece. Primeiramente, Deus permite que o diabo tire tudo de Jó, a não ser a sua vida. E o diabo, obviamente, faz exatamente isso. Obedece. Mas o diabo então tira os filhos de Jó, 10 filhos. Eu já fiz sepultamento, até mesmo de crianças de 1 ano. Como isso dói, como isso é terrível. Mas imagine você perder 10 filhos de uma tacada só. Isso é inimaginável. Eu não posso nem imaginar o que seja isso. Jó perdeu. E no mesmo dia, soube que as suas terras foram saqueadas, ele se viu pobre. Então vejam, o diabo tirou a família de Jó, porque a sua esposa também o abandonou. Quando a sua esposa diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, aquilo é um ato de abandono. Ela foi boca do diabo, dizendo, tira a sua vida, se mata de vez, concorda com esse Deus que quer te matar. E é muito provável que ela tenha ido embora, porque no final do livro de Jó, Deus concede a ele mais 10 filhos. E seria muito difícil acreditar que seria com aquela mesma mulher. Ela não teria mais idade para isso. Então, é muito provável que ele também se viu sozinho. E essa é a história de Jó. Ele foi abandonado por tudo e todos. A família dele foi embora. Os seus bens foram embora. Mas vejam, ainda é fora de Jó. Por mais que nós amemos os nossos entes queridos, eles ainda não são nós mesmos, eles são outros. Assim como os nossos bens, ainda que sejamos apegados a eles, mas eles não são nós mesmos. Então, Jó responde belamente, não saí do ventre de minha mãe, não voltarei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo viu, não funcionou. Então ele vai diretamente a Jó. Ele tira a saúde de Jó. Provavelmente Jó entendia que a sua vida não tinha mais, não iria adiante, que aquilo seria uma doença incurável, porque era de fato. Feridas nasceram em todos os lugares, até nas plantas dos pés. Então ele não podia ficar em pé, não podia ficar sentado, não podia ficar deitado, que de qualquer forma estava esmagando feridas. Que sofrimento terrível. Além disto, 4 amigos que aparentemente eram amigos, na verdade, se voltaram contra ele, acusando de pecado. E o resultado foi que, vemos nesse texto, o diabo tirou tudo de Jó, tudo. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para que Jó então entendesse que quando nos falta tudo, nós já temos tudo. É Cristo, é Deus. Ainda que tudo seja tirado de nós, nós temos tudo. E isso é que faltava a Jó aprender. Ele era uma pessoa extremamente rica. Ele não colocava o seu coração certamente nestas coisas, mas isso também preenchia o seu coração. Tudo isso teve que ser tirado para que ele aprendesse que Deus era tudo para ele. Quando tudo nos é tirado, então devemos entender que já temos tudo. E meus irmãos, isso é muito prático, especialmente quando passamos por dificuldades. Eu creio que os irmãos sabem que a minha esposa tem Alzheimer. Começou com 48 anos, chamado Alzheimer precoce. Hoje, depois de 6 anos, ela já não sabe quem eu sou, nem os filhos, está na fralda, não faz nada sozinha, ela vegeta. Eu costumo dizer que sou um viúvo de esposa viva, porque eu não tenho mais esposa para nada, só tenho alguém para cuidar. E como isso pesa, como isso é solitário, mas sempre que as coisas vão acumulando nas minhas costas, eu vou me sentindo amassado pela situação, eu lembro do Senhor. Eu lembro que Ele é o meu tudo e que as coisas podem ser tiradas e elas são. Meus irmãos, não vivam como se estas realidades não alcançassem você.
Às vezes achamos que uma morte repentina chega na casa do vizinho. Nós não entendemos que a nossa vida, nós estamos abertos nesta terra a toda e qualquer tragédia. E isso não vai significar que Deus não está cuidando de mim. Isso apenas me leva a entender o mundo em que eu vivo, marcado pela morte, por todo tipo de sofrimento. Eu não posso esperar viver esta terra sem passar por sofrimentos e dificuldades. E assim, apegados ao Senhor, nós crescemos. Então, ainda que coisas muito importantes sejam tiradas de nós, nós temos que lembrar que temos tudo. E vejam, quando Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ele então está se humilhando diante de Deus e percebendo que a vontade de Deus é soberana. Nós podemos nos debater, podemos diante de Deus reclamar, mas isso não vai mudar absolutamente nada. Os propósitos de Deus são eternos e não serão mudados. E Jó, vejam, ele aprende isso de uma forma muito bela, porque ele não apenas percebe que Deus é tudo, mas ele também percebe que os seus problemas se tornam pequenos quando ele percebe a grandeza de Deus. Ele começa então a reclamar diante de Deus o direito de Deus de fazer aquilo com ele. Então Deus diz, Jó, conta as estrelas, eu conheço cada uma pelo seu nome. E começa a mostrar então a grandeza e a majestade de Deus. Meus irmãos, como os nossos problemas são minúsculos quando nós percebemos a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, a majestade de Deus. Não podemos perder o senso da grandeza de Deus e de que Deus é bom. Ainda que nós não compreendamos, Deus é bom. Moisés passou por uma situação muito curiosa a esse respeito. Ele viu Deus dizendo que ia fazer de Moisés um novo povo, ia acabar com aquele povo desobediente. E Moisés diz, Senhor, não faças isto por amor do teu nome, para que os povos não digam que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. E se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés, então, teve uma visão extremamente caricaturada de Deus, como um Deus impiedoso. E então pede para ver a glória de Deus. E é curioso que Deus atende. Deus o coloca na fenda de um penhasco, diz que vai passar, colocar a mão sobre ele e passar para que Jó ouvisse apenas de costas, que é uma forma de dizer que Deus limitaria a manifestação da sua presença. Mas é curioso, especificamente o que Deus diz, farei passar diante de ti a minha bondade. Moisés precisava ver a bondade de Deus. Há muitas ocasiões que nós perdemos o senso da bondade de Deus, especialmente quando nós sofremos. E meus irmãos, lembrem-se disso. Vejam que coisa curiosa. Jó não sofreu tentações, por exemplo, de cunho sexual. Nós temos tantos no Antigo Testamento que caíram por causa de mulheres. Salomão, Davi, Sansão, tantos. Como se diz, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Mas por trás de um homem destruído sempre há duas ou mais mulheres. Mas veja, não foi isso que aconteceu. Sabem por quê? Porque a maior de todas as tentações é o nosso sofrimento. É no nosso sofrimento que nós podemos chegar às blasfêmias, a abandonar Deus, a não reconhecer o seu cuidado. Os sofrimentos são as piores ocasiões de tentação que nós temos. E foi exatamente este o método do diabo na vida de Jó. Porque realmente é a situação mais difícil que temos. É interessante que no filme A Tentação de Cristo, nós vemos Mel Gibson colocar o diabo no Getsemane. E ele está certo. O diabo estava lá. Podemos perceber isso na narrativa de Lucas, da tentação do Senhor. Naquele texto,
quando termina a tentação, Lucas diz assim: e apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Às vezes nós pensamos que Cristo foi tentado apenas ali. Ali foi representativo. O próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Com que objetivo? Ele era o segundo Adão. Ele precisava passar na prova que o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão, quando foi tentado, caiu. O segundo Adão tinha que mostrar na história que ele venceria o diabo. E foi por isso que Jesus foi conduzido pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado. E é por isso que Jesus nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso: não nos leves à tentação, que é a petição, a tradução literal daquilo que dizemos: não nos deixes cair em tentação. Assim como Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado, Ele nos ensina a pedir que Deus não faça isso conosco, porque Jesus não poderia pecar, mas nós, sim. Por isso é que vem a interpretação: não nos deixes cair em tentação, porque sendo tentados é sempre uma possibilidade a nossa queda. Mas então vejam, o que o diabo faz com Jó é levá-lo a sofrimento intenso. E a saída de Jó, Deus ministra a sua graça no coração de Jó, mostrando a sua grandeza. Diante da grandeza de Deus, os nossos problemas desaparecem. Quando Paulo fala do peso da glória, fala que os nossos sofrimentos no tempo presente não se comparam ao peso da glória do porvir. Se nós colocássemos na balança os maiores sofrimentos que podem ser experimentados nesta terra, e do outro lado a glória eterna é muito maior, é incomparável. E é isso que nós temos que entender nos nossos sofrimentos. Os desígnios de Deus, o propósito de Deus é inalterável. Nenhum dos teus propósitos pode ser mudado. E isso é maravilhoso. Porque já imaginaram se Deus mudasse o seu propósito de salvação? Nenhum dos seus propósitos pode ser mudado. A imutabilidade de Deus é que garante a nossa salvação. Então, ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conselho encobre o conhecimento? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meus irmãos, a ocasião dos nossos sofrimentos são ocasiões para nós mais ouvirmos, ao invés de falarmos. Geralmente, nós queremos falar ao Senhor aquilo que Ele deve fazer: Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas devemos esperar silenciosamente. Aprender a experimentar a confiança, exatamente calando a nossa alma diante de Deus, esperando naquilo que o Senhor haverá de fazer. É uma espera silenciosa. Aprender a esperar silenciosamente. Isso quer dizer que eu apresento as minhas causas ao Senhor e aquieto a alma. No outro dia, se ainda estiver sofrendo o mesmo problema, apresento de novo, mas aquieto a alma. Não é ficar repetindo e angustiado e corroído por aquele pensamento constante na mente e tentando de alguma forma até constranger o Senhor a fazer o que eu acho que Ele tem que fazer. O nosso sofrimento é ocasião para calar, não para falar, para esperar e não para fazer. Para nos anteciparmos, para nos precipitarmos, devemos aprender o princípio de Jó. O que ele aprendeu? E vejam, meus irmãos, que quando Jó faz esta oração ao Senhor, nada na sua vida havia ainda mudado. Só no verso 10 mudou o Senhor a sorte de Jó. Ele diz tudo isso ainda sofrendo terrivelmente a sua doença, ainda solitário, sem família, pobre e ainda acusado pelos seus amigos. Às vezes pensamos que, bom, Deus vai mudar a minha sorte, vai mudar a minha situação, então a minha alma vai se regozijar. Não. Antes que isso aconteça, nós devemos parar diante de Deus e louvá-lo, e reconhecer a sua grandeza, e perceber que Ele é o nosso tudo. É isso. Calar a nossa alma,
e ouvir a voz de Deus que fala do seu amor, fala da sua grandeza, fala de Cristo a nossa vida. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. A vida de Jó, o final deste texto evidencia o grande crescimento. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, meus irmãos, nós já vimos como Deus elogiou Jó no início. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. E Jó se refere a esse primeiro estado, elogiado pelo próprio Deus, dizendo que não havia ninguém como ele, falando, eu só te conhecia só de ouvir. Agora sim, os meus olhos te veem. Então ele se arrepende. Ele se arrepende de ter questionado o direito de Deus de fazer aquilo com ele. Ele se arrepende de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele se arrepende de amaldiçoar o ventre que o colocou no mundo. Porque, meus irmãos, o arrependimento é um ato de vontade, é a modificação de nossa vontade, é a transformação do nosso interior. Sabe como você pode abandonar um pecado? Todos nós já tivemos ou temos dificuldade com algum pecado. Sabe como é que você o vence? Não é por força de vontade, não é por voto, não é por nada disso. O pecado é uma vontade, antes de ser um ato. Ele brota no coração, ele é a cobiça, então ele tem que ser combatido no coração. Como é que você combate uma vontade? Com outra vontade. Quando a sua vontade por Jesus for maior do que a sua vontade para pecar, então você venceu o pecado. Quando você perceber o seu amor por Cristo tão intenso, a vontade para pecar desaparecerá. Você vence o pecado com uma vontade muito maior que a sua vontade por Cristo. Só assim alguém vencerá um pecado. Por isso é a busca da consagração, é a busca de maior conhecimento de Cristo, é você perceber o tão grande amor de Jesus por você. E é isso. Enquanto Jó estava olhando para si e para os seus problemas, ele não via saída, ele sofria, ele amaldiçoava o ventre que colocou no mundo e etc. Mas quando ele olha para Deus, então seus problemas se tornam pequenos e ele se rende ao Senhor. Ele percebe que ele já tem tudo e a sua vontade por Deus se torna muito maior do que qualquer coisa em sua vida. Ele se arrepende. O verdadeiro arrependimento é a transformação da vontade. Muitos confundem arrependimento com remorso. Judas até se matou, mas está no fogo alto do inferno. E quem diz isso é o próprio Cristo. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora nunca haver nascido. Mas a questão é que a vontade modificada, o coração modificado, quando não se foge das consequências do que nós fizemos, mas sim se evita, se arrepende daquilo que fez. O arrependimento não visa a tristeza pelas consequências do ato, mas a tristeza pelo ato em si. Se Judas não tivesse se matado, ele continuaria um ladrão como era. Aquilo foi só uma dor por uma consequência que ele não pretendeu, ou que ele depois modificou a sua intenção em relação àquilo, mas ele continuava um ladrão. Um dos textos mais dramáticos que vemos nas Escrituras é quando o autor aos Hebreus diz que Esaú procurou arrependimento entre lágrimas e não encontrou. Chorar não significa arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, é transformação. É mudança de vontade. Antes eu queria, agora não quero mais. E por que eu não quero mais? Porque o meu amor por Jesus é maior do que o meu amor ao pecado. Só assim a transformação e crescimento. Então vejam, Jó foi descascado. Ele já era alguém incomparável, mas ele cresceu muito mais depois de todo o sofrimento que ele passou. Devemos amar o sofrimento, buscar o sofrimento? De jeito nenhum. Isso seria pecaminoso e doentio. Mas devemos estar prontos e preparados para sofrer,
porque o sofrimento vai chegar. É interessante que Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele diz assim, quando vier as tempestades, ele não diz se, mas diz quando, porque elas vão vir. E nós devemos então saber lidar com isso, olhar e perceber o tão grande amor de Deus, ainda no meio do nosso sofrimento. É apenas isto que nos faz desenvolver na fé, reconhecer a grandeza de Deus, que não é a nossa vontade, não é a nossa glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Dá glória ao teu nome. Essa deve ser a expectativa da nossa vida sempre. Que Deus abençoe a todos. Vamos passar alguns momentos de oração silenciosa e depois eu vou orar, tá bom? Pense no que nós vimos hoje, na questão do sofrimento, da necessidade disto, o quanto é importante nós sabermos lidar com estas coisas, reconhecendo a grandeza, o amor de Deus, que Deus é tudo. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso em tua presença. Temos a plena certeza, ó Deus, da tua palavra e da ministração de teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que diante de todo o sofrimento, não fiquemos olhando para nós mesmos, mas renunciemos à nossa vontade. Percebamos, ó Deus, a grandeza do Senhor, do teu grande amor. Percebamos que o Senhor já é o nosso tudo, mesmo quando aquilo que chamamos de tudo nos é tirado. Que o Senhor nos dê, ó Deus, esta paz, esta segurança no Senhor. Que os nossos sofrimentos sejam momentos de quietude em tua presença e não de falatório. Que nós, ó Deus, aceitemos a tua vontade e disponhamos a nossa vontade para o Senhor. Que nós cresçamos diante de todo o sofrimento, ao invés de nos afastarmos de ti. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.